Olá, meu amado, você que está aqui comigo, tudo bem? Hoje é sábado, né, dia 4 de abril de 2020. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o momento que estamos vivendo. Acredito que você está ansioso para sempre ouvir alguma coisa. E nós temos o jejum amanhã e Deus tem tocado no meu coração algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que ouvimos falar no início da crise sobre o Salmo 91, que estamos cobertos debaixo das asas do Altíssimo. Depois, juntamente com o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso entrou no nosso coração, isso acalentou o nosso coração, isso foi excepcional, esse tempo. E chegou um tempo aí, com o decorrer da carruagem, né, das dificuldades que estamos passando, chegamos num ponto agora onde estamos chegando. Deus tem falado conosco com relação a arrependimento. E arrependimento de quem? Arrependimento do povo do ímpio ou arrependimento dos filhos de Deus? Daqueles que se dizem cristãos, que acreditam em Jesus Cristo, que aceitou Jesus Cristo, que se diz povo de Deus, né? Porque logo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem é esse Senhor? Se o Senhor é o Deus de Israel, então o Senhor Deus de Israel, ele nos enviou o Filho dele para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha vida eterna. Então por que estamos perecendo em meio à aflição? E por que então a aflição, né? Se o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflição, então tem de bom ânimo. Então cadê este ânimo? Então a igreja vem buscando este ânimo. E dentro o que Deus, quando fala a igreja está buscando, a igreja está orando e clamando para saber, Deus, nos livre disso. O Senhor tocou muito em meu coração e nós vamos ouvir sobre isso amanhã no culto online, amanhã às 18 horas, sobre arrependimento. É um tempo de arrependimento. E aí fomos lá no texto de 2 Crônicas 7,14, claro que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Mas esse versículo ele só tem uma valia por determinados aspectos, mas ele só vai funcionar se o povo ele se arrepender e pedir perdão dos pecados. E está falando de um povo que crê neste Deus, ou seja, está falando para cristão, para crente, né? E se você é esse cristão crente como eu, assim sou, então primeira coisa precisamos saber do que nós precisamos nos arrepender. E por que do jejum? O jejum é o fato de nós vamos o quê? Como diz Isaías 58, a prática do jejum é bíblica. E Isaías 58 ele explica, Deus fala através do profeta Isaías qual que é o verdadeiro jejum. E qual que é o verdadeiro jejum que ele diz lá, né? Não trabalhar, não oprimir o outro para trabalhar, ajudar aquele que não tem necessidade, tirar a sua própria roupa, dar para aquele mais necessitado, aí sim uma luz brilhará em ti. Ou seja, a luz brilha depois que você está em jejum e praticando essas coisas. Acredito que nós estamos no momento agora então de jejuar. Mas Deus vai trazer uma realidade nesse jejum para nós, de Isaías 58, que ainda não estão falando. Mas vão começar a falar. Porque Deus ele instruiu qual que seria um bom jejum. Então o bom jejum é você não simplesmente ficar sem comer. Não, é ficar sem comer, buscar a face dele através destas atitudes para com o próximo. E nós vamos ter o jejum amanhã, dia 5, que o nosso presidente, a autoridade, depois que a igreja orou, depois que alguns profetas pediram, o presidente, então, ele instituiu. E quando vem da autoridade, é fácil para nós obedecermos. E por isso estávamos orando. Não para o presidente permanecer na cadeira dele, mas para o presidente dar uma direção para a nossa nação e uma direção espiritual, dizendo que Jesus é o Senhor dessa nação e você que crê, então vai jejuar e vai buscar a face dele. Agora, junto com buscar a face dele, vem o que? O ajudar o próximo. Eu tenho encontrado dificuldade em meio à igreja. A nossa congregação, mesmo pessoas dispostas a colaborar com esta ajuda. E não falo colaborar com recursos financeiros, não.
porque estamos num momento de difícil acesso. Mas mesmo tendo recurso para financiar, eu encontro dificuldade em pessoas para colaborar, para distribuir os recursos, para transferir a riqueza, a ajuda. E eu quero que Deus toque no teu coração para você se mobilizar a fazer isso. Essa semana nós tínhamos 250 abacates para distribuir. Tivemos dificuldade, porque 2 ou 3 tinham disponibilidade para sair das suas casas e correr o risco de entregar para o próximo os abacates. E eu fiquei ali chocado, porque o mesmo que subiu no pé para pegar os abacates era o mesmo que estava distribuindo, porque ninguém se dispôs. Então, imagina se nós tivéssemos 100 cestas básicas para distribuir agora, quem ia distribuir e para quem nós vamos distribuir? Quem vai pregar o Evangelho se não tem quem se dispõe a pregar o Evangelho? Será que Deus vai ter que apertar a igreja a que ponto para que a gente se disponha a fazer isso? Nós temos uma quantidade de cestas básicas, sim, eu tenho recurso financeiro para comprar estas cestas. Quero montar uma equipe para organizar a distribuição dessas cestas. E tenho dificuldade de montar, não encontro pessoas dispostas a fazê-lo. Que nesse jejum de amanhã você seja tocado a isso. Que você seja tocado a não só jejuar, mas dar para o próximo. É o momento de o que nós temos, nós compartilharmos com o próximo. E não é financeiro, ajuda física, emocional. A música é ligar para as pessoas que você conhece, ligar para aquelas senhoras, manter uma boa comunicação com seus pais nesse momento que estão em casa. É disso que estamos falando de amanhã, no dia 5. Nos arrepender do que nós não temos feito. Não temos cuidado dos nossos pais como deveríamos cuidar. E tantos outros afazeres que não estávamos fazendo. A própria higiene não estávamos fazendo. Não estávamos comemorando o que Deus mandou comemorar. A questão das festas bíblicas, nós não vemos as igrejas comemorando as festas bíblicas, porque estão falando que estamos judaizando. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos enxertados na videira. E quem é a videira? Quem é a videira verdadeira? É Jesus. Né? Mas nós estamos enxertados, sendo Israel do Senhor também. E aí recebendo através de Abraão a bênção sobre todas as nações da terra. Então nós temos também sim a obrigação, não como eles, como mandamento para eles, mas nós, como fomos enxertados neles, de comemorar o que Deus mandou comemorar. O Pêssa, por exemplo, que nós vamos ter agora, é uma obrigação nossa comemorar, é uma obrigação nossa fazer, é uma obrigação nossa saber o que é a verdadeira Páscoa, que não é ovo de Páscoa e nem chocolate, porque Deus tirou o ovo de Páscoa e o chocolate esse ano. Por que Deus tirou? Porque é uma data para comemorar a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus estava na mesa comemorando Pêssa, comemorando o que ali? A comemoração que o povo saiu de Israel, saiu do Egito em direção ao deserto e depois à terra prometida. Eles estavam comemorando isso. Jesus estava na mesa com os seus discípulos comemorando esta festa, a festa do Pêssa. E ali então ele pegou o cálice da redenção e ele falou: este é o cálice da nova aliança que é feito através do meu sangue. E ele fala: bebei isso todas as vezes que vocês se reunirem. Estamos vivendo desse momento. E quero concluir falando para você que é a igreja de Jesus, você que conhece o Evangelho. Que tipo de igreja você tem sido? Não igreja como instituição, mas eu sou igreja. Eu quero saber o que você tem feito. Lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, dá o exemplo de 7 igrejas. Vai ler lá Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Em qual das 7 igrejas você tem se identificado mais? Sabe aquela que não é crente, nem fria, que Deus vomita? Aquela que faz bastante coisa, mas perdeu o primeiro amor? Deus rejeita. A outra que tolera Jezabel? Deus então vai fazer que na grande tribulação ela padeça? Ou a igreja de Filadélfia, aquela que persevera até o fim? Eu quero ser essa que persevera até o fim. E convido você a ser também. Jejue conosco amanhã.
Vamos fazer da meia-noite de hoje, sábado, até amanhã, ao meio-dia, o jejum, e vamos orar durante esse período todo. Nos consagrar ao Senhor, nos arrepender pelos nossos pecados. Pecado não é só aquilo que fazemos de errado, mas quando eu não faço bem, nisto eu peco. Amanhã, o jejum, pedido pelo nosso presidente, a bênção vem de cima. Seja abençoado você também. E temos o nosso culto online amanhã às 18h, espero você, em nome de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço, e que o Senhor nos livre dessa praga, e que possamos viver um tempo extraordinário na presença do Senhor, ainda nessa década. Eu profetizo isso sobre o nosso Brasil, eu profetizo isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tchau, tchau.